Olá, meus amados, graça e paz em Cristo Jesus vos sejam multiplicadas. Glória a Deus, estamos iniciando mais uma semana que o Senhor nos deu e com certeza vai ser uma semana de bênção, de vitória nas nossas vidas, eu tenho certeza disso. Como Deus é maravilhoso, né, amados? Como Deus cuida das nossas vidas, já nos garantiu mais uma semana abençoada, não é, Janaína? Pai, minha irmã, glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Estou muito feliz, irmãos, eu muito alegre com o Senhor, cada dia da minha vida, porque como eu vejo Deus agir, não somente na minha vida, paz, irmã Marli, como na vida de vocês, na vida de todos, a gente vê o agir de Deus, é tão maravilhoso isso, a gente vê como Deus faz, esse grande amor de Deus por nós, é tremendo demais. E esta semana, irmãos, eu tenho um assunto assim maravilhoso que vai assim, nós vamos aprender muita coisa, né? Pai do Senhor, irmã Sônia, muito, mas muito mesmo, porque o assunto é extraordinário. Muitas coisas eu vou ajudar aqui durante essa semana, a gente tirando dúvidas, a gente falando várias coisas aqui. Então, vá já compartilhando aí com seus contatos aí no Facebook, vá, chame para a sua sala de vídeo, vai ser bênção, pode ter certeza disso, viu? Então, eu já louvo a Deus pela sua vida, irmã Maria de Jesus, que está aqui também, louvo a Deus por todos, agradeço ao Senhor pela oportunidade que o Senhor está me dando de mais uma semana, nós podemos estar aqui nessa live juntos, participando juntos, não é? Aprendendo juntos da palavra de Deus, e as minha paz. Então, vamos caminhar juntos em nome de Jesus e vamos aprender juntos, né? Porque aqui quem nos ensina é o Espírito Santo de Deus, amém? Louvado seja o Senhor. Então o assunto que eu tenho para essa semana é libertação, um remédio divino. Libertação, um remédio divino. Ezequias, Deus te abençoe, meu irmão. Então eu quero tratar desse assunto nesta semana, sobre libertação. Então, hoje, eu vou ler o texto que eu tenho como base aqui para nós lermos, que está lá em João, capítulo 8, verso 36, que diz assim: portanto, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Viu? Então, se o Filho vos libertar, vocês de fato serão livres. Então, eu usei esse versículo, temos como base, mas nós vamos trabalhar, vai ser bem mais abrangente aqui o assunto. Então, por que que o assunto é libertação, um remédio divino? É porque está à disposição, foi Deus quem deixou, foi o Senhor Jesus quem autorizou. E Ele nos deu o exemplo, e Ele nos mostrou, e a Bíblia, desde o Antigo Testamento, o Novo Testamento, toda a palavra de Deus, ela trata sobre libertação. Então, hoje quando a gente ouve muito a respeito de libertação, e sabe, eu fico até analisando certas palavras que a gente ouve, e eu fico vendo muita gente falando sobre libertação, e quando a gente vai analisando direitinho, ouvindo tudo que a pessoa está dizendo, a gente vê que falta um pouco mais de entendimento sobre o assunto, né? Não que a pessoa esteja errada, mas falta um pouco mais, se aprofundar mais sobre isso. Então, isso foi um assunto dentro da palavra de Deus que eu procurei, isso Deus me chamou, me deu, isso faz parte do meu ministério de libertação. Então, eu tenho muitas experiências dentro desta área. Eu vou contar alguns testemunhos para vocês aqui durante esta semana, que vai edificar muito a vida de vocês, dos irmãos, e vai assim abrir o entendimento para os irmãos, para quem ainda, né, tem dificuldade para entender esse assunto. Então, o texto, eu vou ler mais uma vez. Portanto, se o Filho os libertar, vocês de fato serão livres. Então, olha só, libertação
é um ato do amor de Deus para o homem. Libertação é um ato do amor de Deus para o homem. Deus quer que todos os homens sejam libertos. Libertos do pecado, libertos das misérias que tem aí, que o pecado traz, liberto de droga, liberto de bebida, liberto de demônio, liberto de tudo, é o que Deus quer. E está na palavra de Deus, está escrito na palavra de Deus. Então, hoje, iniciando assim o nosso assunto, eu quero tratar, né, das dimensões da libertação. Por exemplo, na dimensão espiritual, na dimensão material e na dimensão física. A libertação, ela age, né, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, ela age em todas estas áreas. Então, nós temos exemplos da palavra de Deus. E esses exemplos é que nos dão o conhecimento, nos dão segurança, nos dão a certeza de que as pessoas podem, em nome de Cristo Jesus, pelo poder e autoridade do nome de Jesus, serem libertas. Então, na dimensão espiritual, vamos ver dois exemplos. No Antigo Testamento, um exemplo de libertação na dimensão espiritual no Antigo Testamento. O rei Saul. O rei Saul, ele, depois que ele errou e falhou e desobedeceu a Deus na questão do sacrifício, que o profeta Samuel era que tinha que sacrificar o altar a Deus, tudo, e o rei Saul achou que devia fazer, e não era ele autorizado. Depois desse período, depois do que ele fez, então a Bíblia diz que um espírito maligno se apossou dele. E era tão sério isso, tão sério, que ele só ficava liberto quando Davi tocava a harpa. Veja o poder do louvor, da adoração, não é? Então, isso é um exemplo que nós temos na Bíblia, não é? Está lá no livro de Reis, nos 2 livros de Reis, você vai ler, vai lá que você vai encontrar, está lá escrito, não é? Então, veja bem, ele ficava possesso, ele tentou matar Davi, não é? Ele tentou várias vezes, então ele chamava Davi porque ele estava sentindo isso, e ele chamava, Davi vinha e tocava a sua harpa e ele ficava livre. Era uma ação de um espírito maligno na vida dele. Por quê? Porque ele quebrou um princípio de Deus e deu abertura para esse espírito maligno na sua vida. Então, vá ficando atento ao que eu estou lhe dizendo, porque é muito sério isso, para você ir fazendo todo esse apanhado de informações bíblicas, para que você possa entender melhor e agir, não é? Como a Bíblia diz que nós devemos fazer. No Novo Testamento, nós temos aqui um exemplo clássico, não é? Que está no Novo Testamento, sobre libertação na dimensão espiritual, que é aquele homem de Gadara chamado endemoniado gadareno. Como eu já falei outras vezes nesse homem, ele ficou possesso, ele tinha uma legião de demônios nele. Tinha uma legião de demônios. E esse homem vivia nos cemitérios, né? Ele tinha deixado a família, tinha abandonado tudo, porque ele tinha ficado possesso, né? Essa legião de demônios tinha possuído a sua vida, e então ele não vivia mais com ninguém, ele só vivia nos cemitérios, né? Ele se alimentava de carne podre, era assim a alimentação dele. Acorrentavam, diz a Bíblia que as pessoas acorrentavam, mas ele quebrava essas correntes, nada segurava aquele homem era um terror naquela região. E veja bem, um dia Jesus chega àquela região, e quando Jesus chegou, está lá em Marcos, né? Está nos evangelhos, você encontra essa passagem, mas em Marcos dá mais detalhes sobre isso. Então Jesus chegou ali. Quando Jesus chegou ali, aquele homem veio de onde ele estava, não é? Você vê o poder de Cristo Jesus. Então, aquele homem veio de onde estava. Não que os demônios quisessem vir, mas é como se eles fossem obrigados a vir. Eles vieram, não é? Uma força muito maior
os trouxe até ali, quando eles estavam ali na pessoa daquele homem. É bom que você entenda que demônio ele não ocupa espaço físico. Entenda isso. Então uma pessoa pode ter 100, 200, 1000, 10 mil, isso não importa, porque ele não vai ocupar espaço físico. Então ele trabalha na vida da pessoa e ele está lá fazendo de tudo quanto é maneira para destruir a vida daquela pessoa. O que a Bíblia diz? Que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. Então veja bem, aquele homem chega onde estava perto de Jesus, e Jesus então ordena aqueles demônios que saiam daquele homem. E então aquele homem começou caiu e ficou se tremendo, ficou se debatendo, né, no chão. E Jesus perguntou: como é que é o teu nome? E então aqueles demônios disseram: nosso nome é Legião, porque somos muitos, né? Então Jesus disse assim: então acabou o tempo de vocês aqui. Acabou o tempo de vocês na vida desse homem. Então vocês vão embora agora, porque vocês não vão mais permanecer aqui. E aconteceu uma coisa interessante, que eles disseram assim: então não nos manda para fora do país, né? Mas manda a gente para aquela manada de porcos que está ali, que nós vamos para lá. E Jesus disse: então podem ir. E eles foram, e a Bíblia diz que os porcos se atiraram na água. Então, poder de Jesus Cristo para mandar expulsar aqueles demônios e ordenar que eles fossem embora. Então, o que eu quero dizer para você, meu irmão, é o seguinte: não tenha receio, não tenha medo de ordenar no nome de Jesus a um demônio, ou a uma enfermidade, ou alguma coisa, porque o Senhor já autorizou que nós fizéssemos isso. Está lá em Marcos, no capítulo 16. Você vai ver que Jesus está dizendo: em meu nome expulsarão demônios. Já está dito, já está dada a ordem. Não precisa mais a gente ficar com receio de fazer isso, ok? Então agora eu vou lhe dar um exemplo na dimensão material, de libertação na dimensão material. Nós temos aqui no Antigo Testamento o azeite e a farinha da panela da viúva de Serepta. Foi que o profeta Elias chegou ali onde estava em Serepta, né, e ele encontrou aquela mulher que era viúva e estava ali, juntando alguns gravetos para fazer um bolo, né, de farinha que ela tinha. E o profeta pediu e disse assim: olha, tem alguma coisa para comer aí? Ela disse: olha, eu só tenho um pouco de farinha na panela e um resto de azeite. Eu vou fazer a comida, eu vou fazer um bolo para eu e meu filho comermos. E então, depois daí, nós não temos mais nada e vamos esperar que a morte chegue. Então ele disse o seguinte: olha, vai, faz para mim primeiro. Faz para mim. E aquela mulher foi e fez, e trouxe para o profeta. E o profeta disse assim: olha, a farinha da tua panela não vai acabar, e nem o azeite da botija vai secar, até que venha a chuva sobre a terra. Então, olha só, aquela mulher estava totalmente entregue àquela situação de fome, não tinha nada mais, estava em desespero, era uma prisão para aquela mulher e o filho estavam presos, porque eles iam comer e aí morrerem, presos pela fome, pela necessidade, pela escassez, por tudo. E então o profeta chega e diz: olha, aqui quem está falando contigo é o homem de Deus, e eu estou dizendo, como homem de Deus, eu estou falando a você, que a farinha da sua panela não vai acabar e nem o azeite da botija. E o que aconteceu? Aconteceu exatamente isso na vida daquela mulher. A Bíblia diz que não acabou enquanto não chegou a chuva. Porque depois que chegou a chuva, ela podia plantar, ela podia fazer e ter o seu próprio alimento. Então, guarde bem isso. Libertação na área material, na dimensão material. Isso no Antigo Testamento. Vamos dizer no Novo Testamento? A multiplicação dos pães e peixes por Jesus. A gente pensa, a gente lê esse texto e diz assim: ah, mas eu já conheço esse texto. Mas vamos
analisar um pouco aqui. Jesus estava falando para aquele povo, o povo estava ouvindo a Jesus o dia inteiro. E aquele povo estava ligado a Jesus, ouvindo a palavra, mas aquele povo estava com fome. Quer dizer, a situação não era fácil. A gente pensa e olha o texto e pensa que era simples, não era não. Porque aquele povo poderia se revoltar. Aquele povo poderia jogar para Jesus e dizer, nós estamos te ouvindo e nós ficamos agora sem comer, o que é que nós vamos fazer? Aquilo estava se tornando, apesar da palavra de Cristo para eles, mas humanamente falando, fisicamente para eles, eles estavam numa situação difícil. Que ali tinha homens, mulheres, crianças, tinha tudo ali. Então a situação era bem complicada. Não é? A gente só vê o texto e vê só o milagre, né? Mas era uma situação complicada. Então Jesus vendo isso, e Jesus sabendo que Satanás poderia se aproveitar disso para revoltar aquelas pessoas contra ele. E para aquelas pessoas, para fazer com que aquelas pessoas não absorvessem a palavra que estava sendo ensinada, Jesus virou para os discípulos e disse assim, olha, nós temos, em outras palavras, nós temos que libertar esse povo da fome. Esse povo está com fome. E isso pode trazer problema, porque o ser humano com fome é um negócio sério, não é? Então, nós vamos ter que dar comida para todas essas pessoas que estão aí, e deem comida para eles. E então eu disse, como? Nós não temos onde comprar. O dinheiro que nós temos também não dá. E se tivéssemos dinheiro para comprar, também onde é que nós iríamos encontrar isso? No deserto desse, numa hora dessa, já era tardezinha. Como é que nós vamos encontrar alimento para dar para essas pessoas? Não tem jeito. Então Jesus disse assim, e o que é que vocês têm aí, afinal de contas? E eles disseram, o que temos aqui é um garoto, um rapaz, um adolescente aí, que tem 5 pães e 2 peixes. Jesus disse, é suficiente. Pega lá, traz. Então Jesus orou. Então Jesus abençoou. E quando Jesus abençoou, então um milagre aconteceu. Aquele povo foi liberto daquela fome que estava nele. E Jesus libertou mais de 5.000 pessoas ali. Segundo estudiosos aí, dizem que tinha mais de 10.000 pessoas ali. Segundo eles. Né? Eu não sei dizer se tinha ou se não tinha. O que não importa é que a quantidade que tivesse, a Bíblia registra mais de 5.000 pessoas. Então, a quantidade que foi, era muita gente para comer 5 pães e 2 peixes. Humanamente falando, isso era impossível acontecer. Então, olha só, Jesus deu comida para todas aquelas pessoas, e aí a Bíblia diz que ainda sobrou alimento. Então, isso é libertação na dimensão material que Jesus nos ensina, não é? Isso acontece hoje, meu irmão. Nas outras lives eu vou falar algumas coisas para vocês sobre como isso acontece hoje, como é possível acontecer hoje, porque Jesus não mudou. Mas na dimensão física, né, para aproveitarmos o nosso tempo que temos aqui. Na dimensão física, no Antigo Testamento, aconteceu uma coisa muito interessante. A sunamita não podia ter filhos, né? Aquela mulher de Sunem, onde o profeta ficava na casa dela, e ela, com muita misericórdia no coração, e vendo o profeta, disse assim, olha, disse para o marido dela, vamos construir um quarto para esse homem dormir, tá ali uma mesa, né? Uma lâmpada para ele ficar, uma cama, e assim fizeram. E ele sempre se hospedava ali. E um dia ele chegou e olhou e disse para Geazi, que era o seu servo, o profeta Eliseu, disse assim, veja o que essa mulher precisa. Aí Geazi olhou e disse assim, olha, essa mulher não tem filho. Você então diga para ela que daqui a 1 ano ela vai ter um filho nos braços. Muito bem, isso aconteceu. Ela teve o filho, engravidou, teve o filho. E o garoto já era grande, né? E esse menino adoeceu e veio a falecer. Então, ela foi até o profeta. Quando chegou lá, o profeta disse, como é que está você? Ela disse, eu estou bem. E sua casa? Tudo bem. E sua família? Está tudo bem. O menino estava morto. Então ela disse, olha, eu não pedi filho. Foi o Senhor quem disse que era para eu ter. E só que esse garoto está morto, está lá em cima da sua cama. Então o profeta foi, e a Bíblia diz que
o milagre aconteceu, né? O profeta Eliseu chegou ali e orou e fez o que tinha que ser feito, e então aquele menino voltou a viver, ressuscitou. Então isso é poder. Aquele menino estava preso pela morte. A morte tinha levado aquele menino. E o poder e a autoridade do Senhor é tão imenso, é imensurável, nós não temos como mensurar o poder do Senhor, que deu vida outra vez àquele menino. Quer dizer, a morte não tem poder, não tem condições de permanecer aonde Deus age, onde Jesus age. Então veja bem, é muito sério o que eu estou lhe dizendo aqui, iniciando a nossa live dessa semana. É muito sério. Agora no Novo Testamento nós temos um outro, na dimensão física. Esse era um leproso que morava perto de Betânia, que estava ali, perto da cidade de Betânia, e Jesus estava passando por ali. E esse homem chegou de longe onde estava Jesus e disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus disse: o que é que você quer mesmo? Senhor, eu quero ficar limpo. Eu quero me livrar, eu quero sair dessa prisão que é essa enfermidade, a lepra. Porque ele já estava lá na caverna que era para os leprosos ficarem, para ficarem ali para a morte. Porque não tinha mais como escapar da morte ali. Essa minha situação é essa, Senhor. Então eu quero ficar limpo dessa lepra. Não é? Podemos assim analisar, dizer para Jesus: eu deixei minha família, deixei filhos, esposa, tudo que eu tinha. E olha a minha situação, Senhor, tem misericórdia de mim, tem compaixão. E Jesus disse: ok, você quer ficar limpo? Ele disse: Senhor, se o Senhor quiser, eu ficarei. E então Jesus disse: eu quero, vem cá. Aí chamou ele para perto dele. E quando chamou, botou a mão nele e disse assim: fica limpo. Olha a prisão que aquele homem estava da enfermidade, que iria levá-lo à morte. Ele não tinha outra saída a não ser esperar a morte chegar. Mas Jesus, com o seu poder, disse: eu quero que você fique limpo, ou seja, eu quero que você fique curado. Eu não quero que você fique mais doente. Então o poder e a autoridade de Cristo Jesus chegou junto à enfermidade e esse poder libertou aquele homem. Então, veja, libertação é um remédio divino. E Jesus, pelo seu poder, liberta. Liberta você, liberta seu parente, liberta, porque o Senhor quer que isso aconteça. Então, nas outras lives eu vou falar um pouco mais sobre isso e hoje nós vamos parar por aqui, viu? E se você quiser saber mais, né, ouvir mais, só na próxima live esteja comigo, que eu vou falar. E você então convide mais pessoas para ouvir isso. Que eu vou dar testemunhos aqui extraordinários. Que o mesmo Senhor Jesus que operou naquela época quando ele estava na terra, ele opera agora. Porque ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém? Vamos orar. Hoje nós temos um aniversariante, que é a nossa querida irmã Maria de Carvalho Silva, e nós conhecemos ela mais como Dina. Ela é tia da minha esposa, da Marilice, não é? E hoje ela está completando mais um ano de vida. O Senhor está dando esse privilégio para ela, esse presente. Então nós vamos orar pela irmã, como vamos orar pelos... Eu quero agora te dar uma sugestão. Você conhece alguém que está preso, que está precisando ser liberto? Então, meu irmão, comece a colocar, porque nós vamos começar a orar hoje por isso. Eu vou começar a orar sobre isso. E então você conhece, coloca o nome dessa pessoa aí. Aí começa a orar por essa pessoa. Eu te garanto que o Senhor vai fazer coisas tremendas e você vai testemunhar aqui do que Jesus já fez, está fazendo e vai fazer mais ainda. Vamos orar? Querido Deus, obrigado pelo Senhor nos dar o privilégio de estarmos aqui nesta tarde, iniciando essa semana abençoada que o Senhor já nos deu. Obrigado por estas vidas que estão aqui nessa live e as que vão ver depois. Que o Senhor as abençoe abundantemente. Senhor, nesta hora,
Eu quero te clamar por aquelas pessoas que estão presas, seja na dimensão espiritual, na dimensão física, material, na dimensão física. Ó Deus, que o Senhor agora, em nome de Jesus, que o teu poder disponível seja liberado para estas vidas, vidas que os teus servos que estão aqui na live estão colocando diante de ti. Em nome de Jesus, que elas sejam libertas, seja do que for, que está prendendo, que elas estão presas, que estão aí, Senhor, algemadas. Em nome de Jesus, que elas sejam libertas, que as cadeias sejam quebradas, que essas prisões sejam abertas em nome de Jesus e elas sejam libertas para a glória do Senhor. Em o nome de Jesus nós oramos. Senhor, nós queremos te clamar e continuar clamando pelos enfermos. Derrama sobre eles, meu Senhor, a tua unção de cura e os liberta dessa enfermidade, Senhor, dando saúde para eles. Senhor, te clamamos pelo nosso país. Liberta esta nação, Senhor, porque ela precisa ser liberta. E só o Senhor pode fazer isso. Te clamamos, ó Deus, pela igreja. Liberta a tua igreja, Senhor, daquilo que está atrapalhando, daquilo que está impedindo a tua obra na igreja. Liberta para que seja uma igreja forte, vigorosa, que volte para a essência do Evangelho. Te clamamos pelas famílias. Ó Deus, que as famílias tenham prazer na tua palavra e vivam segundo o que nela está escrito e que os princípios de Deus sejam restaurados ali nas famílias. No nome bendito de Jesus, nós oramos. Amém e amém. Queridos, eu quero cumprimentar você que chegou depois aqui na live, com a paz do Senhor Jesus, que a graça do Senhor seja abundante sobre a sua vida. Só querendo dizer para você o seguinte, que o irmão José Wilson está melhorando a cada dia, graças a Deus. A irmã Rosângela, que nós estamos orando por eles. Hoje eu falei com ele, graças a Deus já está bem melhor. Louvado seja o Senhor. Então, eu quero falar sobre a nossa campanha da ABPF, que continua, nós continuamos com a nossa campanha. Você pode doar agasalho, dar uma blusa de frio, uma calça, uma camisa, sapato, você pode fazer, entendeu? E faça isso em nome de Jesus, que nós vamos distribuir para outras pessoas. E você quer mais informações? Você quer ajudar com valor? Está te sentindo no coração o desejo de dar algum valor para ajudar na BPF, na Associação Beneficente Projeto Florescer? Então está aí o Pix, está aí a agência bancária e você faz e dê o valor que você tiver no seu coração para fazer. O Senhor vai cada vez mais abençoar a sua vida. E eu quero dizer o seguinte, se você quiser mais informações da BPF, da Igreja Batista da Restauração, do Pastor Geraldo Lima, você vai nas nossas redes sociais, Facebook, Instagram, é só entrar lá, né? @IBRDF. Pronto, você vai estar lá e você vai encontrar muita coisa que tem lá. Olha, mas tem muita coisa lá, né? Nas nossas redes sociais. Pode ir lá que você vai encontrar, viu? Vamos dizer juntos? Continuamos cantando o hino da vitória. Aleluia! Que o Senhor vos abençoe abundantemente, com toda a sorte de bênçãos vindas do Senhor, para a glória do Senhor, tanto você quanto a sua família. Amém e amém. Deus te abençoe.